Gente, hoje tem Sensacional com a Dana Albuquerque. Olha, tem muita novidade, viu? Tá incrível, não percam. Um beijo. Oi, gente, eu sou a Nádia Pessoa e hoje eu estarei no Sensacional. Não perca porque tem muita novidade. Qual o nosso lugar? Lugar de fala, lugar de brilho, lugar de compra. Podemos tudo. Podemos conquistar o mundo. As quebradas, as periferias, bairros, rádios, TVs, internet, tudo pode ser nosso. Aline Barros é uma diva, né, gente? Que delícia falar com você, é uma mulher de luz. Ai, foi tão gostoso, foi uma tarde tão legal. É tão bom a gente ter esse espacinho, né, pra falar de Deus, né, gente? E os nossos convidados aqui, olha, vou te falar, que delícia estar com vocês aqui todos hoje. Gente, eu tô muito importante, tô me sentindo muito chique aqui hoje com vocês. O ex-jogador Marcelinho Carioca, que sempre tá aqui na Rede TV, sempre aqui no Sensacional prestigiando a gente. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Dani. Prazer todo meu. Parabéns pelo seu trabalho, seu programa. Sempre abençoado. Amém, querido. A atriz e empresária Nádia Pessoa. A pessoa está lindíssima aqui hoje, sentada aqui no Sensacional. Olha quem fala, maravilhosa, Mais um bonita prazer. pessoalmente, viu? Obrigada. E também esse super ator que eu já tive o privilégio já de entrevistar também, né, Felipe? Felipe Fogosi, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. Privilégio meu, parabéns, né? Tô muito feliz de estar aqui no teu programa, no teu cenário lindo, com a tua plateia. E Bonitão, né, gente? principalmente por estar hoje podendo falar de um tema que com certeza é muito precioso e importante para cada um que está aqui, que é falar de Deus, né? Então, É isso aí. é um privilégio. Que bom, né? Bom, a ex-goleireza Valéria Valência, também que eu já tive o privilégio de estar aqui também no Sensacional conversar, e hoje a gente vai ter um dia especial para falar de Deus também, né, lindona? Muitas Muito bom. vitórias na sua vida, né? É Muitas verdade. transformações. Tem uma história longa aí, mas estou muito feliz de poder estar mais uma vez também no teu programa, agradecer toda a produção. E também a gente tem uma convidada muito especial aqui também, a youtuber Daniela Cristiane de Souza, que também tem uma história de vida, uma história de superação também, né, Dani? Minha xará. Tudo Vai bom? poder dividir com todo mundo que está em casa, quem está aqui também com a gente, né? Sim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É o meu primeiro programa, eu estou um pouco Jura? nervosa. Não fique, tem aguinha aí pra beber. Tá bom. Você vai ficar bem à vontade. Já estou. Já está? Ai, Já, que bom, muito. fico feliz, Dani. Fica à vontade, a gente Obrigada. vai conversar, abrir o coração, né? Acho que você tem Amém. muita coisa pra falar Sim. quem tá em casa, viu? Muita coisa. Muita coisa pra ensinar. Sim, Eu acho vai que ajudar você muita tem um gente. propósito na sua vida e acho que não é à toa que você tá aqui hoje, não é? Valéria, eu queria começar já com você já, porque a gente já até conversou uma vez quando você esteve aqui no Sensacional, que você passou por períodos assim muito difíceis, teve uma depressão, nossa, não dormia direito, não comia, não tomava banho. Foi assim, você meio que estava no fundo do poço e a fé que te tirou do fundo do poço, né? Que você estava muito deprimida, com uma depressão assim, né? Tipo, filho pequeno em casa, marido e meio que parece que o mundo tinha acabado. Parecia que só faltava ser enterrada, para falar bem a verdade, né? O mundo tinha acabado para você naquele momento, né? Como que foi tudo isso que aconteceu com você? Eu acho que é importante eu começar falando que eu nunca imaginei estar aqui no seu programa para falar para milhões de pessoas e falar justamente dessa pessoa tão importante que é na minha vida, que é Deus. Eu nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça, nunca pensei em ser evangélica, em ser crente, em pregar, em compartilhar o meu testemunho, a minha história. Porque todos nós temos uma história e sabemos que Deus escreveu. E que em algum momento nós temos que entender esse propósito de Deus. E eu pude entender justamente nesse período de uma perda profissional, que eu tive uma doença chamada depressão. A depressão é um mal do século. As consequências da depressão é a morte, porque você não tem mais prazer de viver. Ou seja, eu estava no fundo do poço e a única mão que pôde me alcançar foi justamente a mão de Deus. Ô, Valéria,
na época que aconteceu com você, você tinha acabado de ser demitida da Globo, Sim. né? Que você queria voltar para ser Globeleza, aquela coisa toda. Você tinha acabado de ter filho, emagreceu 10 quilos, botou silicone, cuidou do corpo. E aí, Sacrifício. fez o maior sacrifício e de repente você levou um não, que você não estava acostumado, acho que foi o não mais dolorido da sua vida, né? Porque foi uma trajetória muito grande, assim, da sua carreira, de tudo que você viveu. Você é a cara do carnaval, o símbolo do carnaval, e de repente aquele símbolo acabou, não existe mais. Para você foi ali que veio a depressão? Naquele momento ali? Sem dúvida, na vida nós não estamos preparados para o não, pelas perdas. Eu tinha sido contratada há 15 anos, sem dúvida, esse trabalho foi que me trouxe, que abriu muitas portas, que ajudou a minha família, que me ajudou financeiramente em tudo. E realmente, naquele momento, eu não estava preparada para isso. Eu acho que Deus ele tem os teus propósitos de encontrar as pessoas. E eu acho que esse foi o propósito de Deus para mim. Nossa, imagina um renascimento novamente, né? Imagina meu Deus. Felipe, com você agora. Você é uma pessoa muito religiosa, né? Uma pessoa de muita fé. A gente fez uma vez até uma entrevista junto, você contou diversas coisas da sua história mesmo, uma história muito bonita. E é verdade, assim, que você, na Globo, quando você trabalhava na Globo, era uma ótima oportunidade para você levar a palavra, para você falar com aquelas pessoas que estavam ali sobre Deus? Não só por falar, mas pelo agir, né? Pela convivência, porque está todo mundo o tempo inteiro olhando e reparando no que a gente age, né? Como eu acho que isso fala mais, inclusive, muitas vezes do que o nosso discurso, né? As tuas ações falam mais, assim. Então, eu tive uma oportunidade, por exemplo, né? Eu vou citar o Duda Ribeiro, que foi um grande ator que faleceu. Eu tive a oportunidade de fazer uma peça com ele durante 6 meses viajando pelo Brasil e enfim, né, eu sempre levava a Bíblia. Anos depois ele acabou ele desenvolveu câncer, né? Ele teve câncer e, né, foi noticiado isso. E uma vez, por uma rede social, a gente, né, não se falava há anos, ele me escreveu e falou assim: poxa, Felipe, você sabe que está me ajudando agora. E já tinha devia ter uns 15 anos que a gente tinha feito os trabalhos. Devia ter uns 19 anos, assim, era, né, novinho. E ele falou: como você se relacionava com Deus naquela época, hoje me ajuda muito no que eu estou passando. Então, a gente não tem noção de como... A dimensão que isso... Exato, de como as pessoas... Sabe, o que Deus usa, de repente você não está fazendo nada, né? Às vezes a gente, claro, eu preciso falar, eu quero falar de Deus, né? Mas às vezes só no teu comportamento, assim, e a pessoa, pode ter certeza que todo mundo está vendo o tempo inteiro, porque as pessoas, eu acho que muitas vezes elas querem ter um compromisso com Deus, elas têm um preconceito no sentido de achar que talvez, ou eu não vou conseguir viver nesse padrão, né? O que a Bíblia diz, vou sentir um julgamento, que é errado, porque Deus não é um Deus mau, julgador, ou que talvez o cristão, o evangélico, ele olha as pessoas porque ele faz tudo certo, e eu, né, tenho defeitos. Então, todos nós temos defeitos. Então, Deus é tão incrível que ele ultrapassa a nossa capacidade humana, né, de conseguir, né, nós somos pequenos, mas Jesus, ele consegue, pelo esse amor, né, pelo exemplo, e produz mudanças desde 2000 anos atrás até hoje, na sociedade. Verdade, mudando as pessoas. Muitas transformações, né? Mudando. Nádia, você já teve um encontro assim com Deus? Já teve alguma experiência, um testemunho assim que você pode contar? Porque parece que o seu irmão faz até um trabalho, né, no presídio. Isso. Minha família é toda evangélica, eu também era evangélica, estou um pouco afastada. Cantava no coral das adolescentes. E o meu irmão, por muito tempo, David, ele ia nos presídios para pregar. E ele falava que ele voltava assim com um coração cheio de amor, porque ele via aquelas pessoas carentes. Você já foi com ele já? Nunca fui. E por que você se afastou? Assim, você não tá, pelo jeito você não tá muito assim, mas... Eu frequento, mas não tá aquela coisa fervorosa. Não, porque eu era muito jovem, eu tinha 13 anos, e eu comecei a fazer trabalhos em agências de modelo.
Minha família toda é não sei se pode falar, da Assembleia. Você não pode usar maquiagem, você não pode usar roupas diferentes. E é Nordeste. O Nordeste ainda tem igrejas que têm essa doutrina. E aí eu saí. Que é legal você contar essas duas versões, porque hoje você já esteve, hoje você não está mais. Então você consegue ter essa dosagem de mostrar para o público em casa, falando, não, olha, quando eu estava lá era mais próxima, agora não tão próxima, né? Isso, porque o que acontece? Você acaba ficando em casa, vai fazer uma coisa, outra, trabalho, chega em casa morta de cansada, vai dormir, você não ora, você não ajoelha, você esquece. Quando você ora, você ajoelha no chão e fala com Deus, você está em conexão com Ele. Ali é puro amor. E na igreja, quando você vai na igreja, todos estão em conexão com o maior. Então você se sente... Fica mais sensível, né? Fica. Eu acho que tem que ter esse tempinho, né, Marcelinho? Você tem esse tempinho? Tá tendo esse tempinho, Marcelinho? Eu tenho direto. Antes de eu até de proferir algumas palavras, e assim, a minha trajetória, eu frequentava a EBF, Escola Bíblica de Férias. Eu ia por causa dos passeios, por causa das menininhas que tinha na igreja. Mas um dia a semente ela foi plantada. E quando um dia essa semente foi plantada no meu coração, as primeiras frases do meu pai foram assim, meu pai, seu Adilson, que foi gari no Rio de Janeiro por muitos anos, e com muito orgulho eu falo isso, e eu falava assim para o meu pai, pai, Deus está me dando a oportunidade e eu vou mudar a trajetória da nossa família. Não é só da sua vida, mas da nossa família. Sabe quando você tem algo dentro de você que clama, que grita, por quê? Porque quando você aceita Jesus, né, a sociedade ela começa a te olhar diferente, porque você tem que ser santo, você tem que ser o certinho. E eu disputei o esporte. E você passou por muito esse perrengue, não passou? Porque você jogava, não sei o quê, aí você estava na igreja, aí de repente você estava... Não, eu dava pancada dentro de campo, ia com tudo, e os caras falavam, mas não pode, ele não é crente, cartão vermelho. Só que é o seguinte, é esporte de alto rendimento. Se eu estivesse disputando contra o meu pai, ele iria tomar umas pancadas também. E depois eu ia falar, pai, vamos almoçar junto, vamos jantar junto. E assim, lógico, dentro de uma lealdade da verdade. Mas assim... não é que eu sofri bastante. Acho que esse que o mundo me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. E eu levantei a bandeira do Evangelho e levanto mesmo, porque eu não tinha nada, não tinha nenhuma perspectiva. Você é o que você escreve para a sua vida a cada dia. Então não adianta o ser humano chegar e falar assim, ó, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir fazer isso. Deus, que é o dono do ouro e da prata, Ele te dá todas as condições de você realizar, de você fazer. Você é o seu próprio inimigo, para falar a verdade. Sim, a luta da carne contra o espírito. Mas quando você se policia e você fala, Senhor, me dá forças, porque eu não quero ir para esse lado. Sabe, eu não quero pender aqui. Eu quero isso. E só que onde abundou o pecado, superabundou a graça e a misericórdia de Deus. Porque o ser humano ele não tem autonomia e autoridade para fazer nada com ninguém. Agora, se Deus estender a mão, Deus apontar o dedo, você tem que pedir misericórdia. Mas é um Deus compassivo, prudente, misericordioso e maravilhoso, porque Ele transformou a minha vida. Eu não estou falando de grana, de sucesso. De ser humano, eu estou né, falando pessoa. pela minha paz, a minha alegria de poder ir no hospital, de poder orar com alguém, de poder falar assim, olha, Jesus existe, creia, faça uma prova com Deus, você vai ver o poder dEle, a porta aberta, a sua trajetória. O Brasil inteiro, você não fala, mas eu sei... Quantos trabalhos sociais você faz? Da onde você saiu? Onde Deus te trouxe? A trajetória da sua mãe, da sua família. Deus te deu uma oportunidade. Você sabe disso? Da onde você estava e aonde você chegou. Por quê? Porque você sempre creu no Senhor Jesus. E acima de tudo, você está abrindo um programa de televisão para poder falar e dar honra àquele que merece a honra, a glória e o poder, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Nossa, fez um discurso bonito aqui, né? E Deus é isso, né? Toca no coração para falar, né? Acho que tudo é assim, cada pessoa que está dando o seu testemunho hoje, falando essas coisas, é Deus que usa a gente para falar. Deus acabou de te usar para falar coisas que às vezes eu precisava ouvir. Gente, é o seguinte, a Daniele, que é minha xará aqui, que é youtuber, vocês têm noção da história da Daniele? Ela começou a me contar um pouco também, enquanto a gente estava esperando. Os bastidores, eu estou aguardando aí, ansioso para saber. Ninguém tem ideia em casa da história da Daniele, né? Bom, é o seguinte.
Roda aí pra gente conhecer um pouquinho mais da história dela. Daniela Albuquerque foi aqui, nessa boate, na zona leste de São Paulo, que essa garota que você está vendo aqui ao meu lado, a Daniele, ela morou e trabalhou aqui por um longo período, Sim. né, Daniele? Nesse momento da sua vida, você tinha um nome de guerra. Sim, o meu nome era Kate. Nome que toda garota de programa usa, um nome desconhecido. Não é o verdadeiro nome. Você era uma profissional do sexo. Sim, uma garota de programa. E essas daqui, Sóia, por favor. Essas daqui, você me dá licença de Sim, mostrar? claro. Eram as roupas que a Kate, quando estava a trabalho, vestia. Sim. Né? Um corpete, né? São roupas escuras. Roupas vulgares, sensuais, que chamavam a atenção para me destacar entre as outras mulheres, né? Esse era o seu estilo, uma Sim, meia rastão. Sim. É um Bem estilo meio exótico, roqueiro? Bem roqueira. É, a Kate era roqueira. Sim. Você é uma ex-prostituta. Uma ex-prostituta. Quantos programas, em média, você fazia por dia? Com quantos homens você transava? O máximo que eu já saí foram 6 homens em uma noite. 6 homens. Era escravidão. Era um atrás do outro e eu só dava tempo de tomar banho e já ia pro próximo. Quanto você cobrava por Em programa? torno de R$300. R$300. Você Por tinha um homem. salário bom. Sim. Quanto? Ganhava em torno de 5 a 6 mil reais por mês. Às vezes mais, mas em média é isso. 5 a 6 mil reais por mês. Sim. Essa história te constrange falar sobre esse assunto? Hoje não. Hoje não. Por trás do rosto angelical, o passado está longe de ser um conto de fadas. Aos 7 anos de idade, eu sofri abusos pelo meu padrasto, pedofilia, né? Eu fui abusada durante 1 ano da minha vida, praticamente todos os dias. Eu me tornei uma criança diferente, comecei a querer fazer sexo com bonecas, brinquedos e abusar as crianças ao meu redor. A carreira no mercado do sexo pago começou a convite de uma amiga. Ela já era garota de programa e ela me disse: Dani, você é bonita, você é pobre e se você continuar dessa maneira você nunca vai ter nada na vida, você não tem nada a perder. Então vamos comigo para São Paulo, mudar de vida, usar a tua beleza, usar a tua juventude e ganhar dinheiro. E eu aceitei. Além da vida promíscua, a garota experimentou todos os tipos de drogas possíveis. A que ponto você chegou? Eu cheguei ao ponto de cheirar e meu nariz ficar em carne viva. Eu chegava ao ponto de ter overdoses mesmo, de quase morrer assim, ficar entre a vida e a morte. E quando eu bebia, eu chegava ao ponto de apagar, entrar em comas alcoólicos e acordar no meio da rua, toda vomitada, toda mijada, realmente num estado muito humilhado mesmo. Daniele estava entregue a uma rotina de autodestruição. Mas o que parecia improvável aconteceu. Foi quando o meu ex-noivo, ele entrou dentro da boate e ele me tirou de lá. Ele se apaixonou por mim. Ele era um cliente? Ele era um cliente. Ele me fez uma proposta, ele disse: você é muito inteligente, você não combina com esse lugar. Eu pago pra você tudo aquilo que você ganha aqui por mês pra você ser só minha. E eu aceitei. Como é que você foi à igreja pela primeira vez? Foi nesse momento? Sim, depois de 2 anos com ele, eu comecei a trabalhar em um salão de cabeleireira, que eu já tinha feito curso, e foi através dessa mulher que ela começou a me evangelizar. Eu digo, há esperança, tem saída sim, e eu sou prova viva disso. Uau, que história, hein, Dani? Você se emociona? Passa um filme na sua cabecinha agora, ver tudo isso, né? Sim, é. O que você imaginou na hora que você estava se vendo ali, falando tudo aquilo? Chegou o tempo da honra, né? Chegou o tempo da virada. Os humilhados são exaltados. Nada escapa dos olhos de Deus. As pessoas sofrem, mas Deus, ele faz justiça no tempo certo e eu sofri muito mesmo durante a minha vida inteira. Até os meus 21 anos da minha vida eu não sabia que Deus existia. Eu não conhecia a palavra. A minha família era muito miserável, muito ignorante mesmo. Tudo que era colocado diante deles, eles acreditavam, mas eles não tinham uma fé racional, não sabiam de fato o que existia. Então eu cresci desse jeito, indiferente à existência de Deus. Eu era uma menina podre. Eu me tornei um animal selvagem. Quando eu me prostituía, eu cheguei num ponto de não sentir mais prazer. Eu era uma boneca inflável. Eu fingia que eu estava gostando do sexo só para ter o dinheiro. E o dinheiro eu usava para me drogar. Eu não tinha mais prazer na bebida, eu não tinha mais prazer nas drogas. Eu perdi o prazer de viver. Então, o fim daquilo tudo era a morte. Eu ia me matar. Você se pensou em algum momento se matar? Várias vezes. E quando eu estava pensando em realmente me matar, foi quando eu decidi colocar à prova a existência do Deus que eu tinha. Eu li a Bíblia sozinha, de Gênesis a Apocalipse, porque eu odiava a igreja.
não gostava de crente. Qual que foi a prova que você pediu, Dani, nesse momento difícil, assim, que você falou, se Deus existe, né, me mostra, Foi me mostra quando o eu caminho. perdi tudo. A opção que eu tinha era voltar a me prostituir, mas eu não queria mais. E foi quando eu decidi colocar à prova a existência do Deus que eu tinha lido na Bíblia. Dia, Dani? Eu me tranquei dentro de um banheiro. Primeiro eu fui para a rua, eu fiquei morando na rua, não morei na rua, eu fui para a rua e eu bati na porta de várias igrejas e eu não fui ajudada. Realidade, eu tenho que falar a realidade. Não fui ajudada pelos crentes. E foi quando uma macumbeira me tirou da rua. Uma macumbeira? Sim. Gente, olha isso. E na Bíblia diz que no céu vai ter muitas surpresas. Por isso que a gente não pode julgar ninguém. Mas de jeito nenhum, porque só Deus conhece o coração de cada pessoa. Exatamente. E eu morei com ela 6 meses. Mesmo assim, eu mantive a minha fé na Bíblia. Só que foi uma macumbeira que me tirou da rua. Ela foi uma boa samaritana. Os crentes que eu conhecia, eles me olhavam e me diziam, você é uma endemoniada, você vai para o inferno, prostituta, drogada. Não tem mais jeito não, não tem mais salvação não. Vai para o inferno. Realidade. Existem muitos cristãos assim. Nossa, Dani, que pesado isso, Sim, né? é bem pesado. Agora eu quero que você me conte do momento, do dia do banheiro que você... Né, porque essa pessoa, ela te acolheu, ficou 6 meses, você ficou morando na casa dela, Sim. né? Dessa macumbeira. E aí depois eu quero saber o dia que você... no dia do banheiro. Bom, eu queria saber o dia do banheiro que você desafiou Deus, né? Foi um desafio, né? Sim, de foi falar, um se o desafio. Senhor existe mesmo... E eu fui bem específica com Deus, porque quando eu li a Bíblia, eu reconheci que eu era viciada em álcool, que eu era errada. Mas eu não conseguia parar. E foi quando eu falei, se o Senhor, todos os dias, durante uma semana, eu falei, se o Senhor existe mesmo, me ajuda. Arranja um lugar para me ficar, um emprego e me liberta das drogas, me muda, me transforma, porque eu não consigo mais. E foi quando, no mesmo mês que eu fiz esse pedido, eu sonhei com uma igreja e eu simplesmente segui esse sonho e essa igreja existia. E foi nessa igreja que eu comecei a pedir oração pela minha libertação das drogas. Ali eu confessei que eu realmente precisava. Muitas vezes nós precisamos dar o primeiro passo. Como que Deus vai te libertar, sendo que você não reconhece que você precisa de ajuda? Deus ajuda quem quer ser ajudado. E eu quis ajuda. E foi quando eu comecei a buscar realmente pela minha libertação e eu pedi oração para as pessoas, mas eu mesma estava incrédula, porque tipo, eu nunca tinha vivido milagre nem nada, mas eu tentei. Eu falei, vou tentar, né? Vai que acontece. E foi quando eu pedi, e fui bem específica com Deus, e passando-se um mês, assim... Não, passando-se... Dentro do mesmo mês, eu consegui, no mesmo dia, um lugar para me ficar, que era a casa do meu avô. E eu consegui um emprego no mesmo dia. E de maneira sobrenatural, em um dia, eu fui liberta das drogas e do álcool. Eu simplesmente fui beber em um dia. Eu fui beber como de rotina, e eu senti uma ânsia muito grande. Eu já tinha pedido oração, claro. Eu senti uma ânsia muito grande, muito forte mesmo. Desculpa a palavra, mas parecia que eu estava bebendo um copo de esgoto. Era bem nojento mesmo o que eu senti ali. E faz 7 anos que eu nunca mais bebi. Nunca mais droga, nada. Olha só, gente, que testemunho, né? Não é? Eu acho importante, assim, ouvindo, né, a Daniele falar, a questão de como a falta de entender que ela era filha de Deus, da identidade que ela tinha de Deus. E isso faz com que as pessoas, elas se deixem serem destruídas, porque a gente está falando de Deus aqui, mas existe o mal. O mal é real, e a gente vê isso todo dia, em qualquer jornal que você liga, você vê que o mal leva as pessoas a agirem de uma forma má. E por quê? Porque elas não conseguem ver qual a identidade delas real, que é criação de Deus, é filho de Deus. A pessoa não se reconhece naquilo, então ela fala, bom, eu sou mau, eu posso agir assim. Eu faço parte desse universo, Eu faço parte desse universo, eu não tenho amor. Eu acho que o que, né, e parece piegas ou não, mas o que falta mais no mundo é amor mesmo. E essa educação com Deus é desde pequenininho.
Eu sempre falo aqui, olha, eu tenho 2 filhas, não adianta você pode pagar a melhor escola, você pode fazer tudo para o seu filho, mas se você não começa dentro de casa, não adianta você demandar a educação para a escola, eu pago a escola caro. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Exatamente. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a minha filha, ela estava com medo de uns vídeos que estava rodando, eu fui explicar para ela que aquilo era um mal, que as pessoas eram más, que as pessoas faziam isso para assustar as crianças, não sei o que, tal. Aí, sabe uma coisa que me deixou muito com orgulho? Ela, há 4 aninhos, assim, acabou de fazer 4, ela falou assim, mãe, Deus vai me proteger? Eu falei, vai te proteger sim. Então, eu acho que a fé, essa coisa de você, dentro de casa, você desde pequenininha, você colocar essa sementinha dentro dos seus filhos, de cultivar o amor, de ajudar o próximo, de respeitar, sabe? Isso, gente, faz total diferença. E só uma coisa que eu queria falar para a Nádia, eu fiquei 10 anos afastado da igreja, tá? Então, assim, eu queria só te falar que, independente disso, Deus te ama e que você volte pros braços do Pai, assim, que Ele tá te esperando todo dia, assim. Amém. Que lindo. Bom, gente, você sabe que a gente está cheio de famosos aqui, dando seus testemunhos, a gente está falando de fé, mas tem outros também que se libertaram, né? Tiveram revelações, tiveram coisas assim inacreditáveis na vida deles. Roda aí. Fama, dinheiro, carros luxuosos e festas badaladas. Para muita gente, esse é o segredo da felicidade. Já para algumas celebridades, foi o caminho da destruição. Por causa da vida glamurosa, muitos artistas viveram períodos difíceis. Separação, vício em drogas, dependência de remédios e até experiências de quase morte. Para encontrar uma solução definitiva para tudo isso, recorreram à fé. Esse foi o caso da apresentadora Andressa Urach. Conhecida por exibir as curvas em programas de televisão, Andressa quase morreu por causa de uma infecção generalizada causada pela aplicação de uma substância para turbinar as coxas. Com um quadro gravíssimo, a modelo ficou um longo período em coma, respirando por aparelhos. Foi neste momento que ela disse ter tido uma experiência real com Deus. Deus é tão maravilhoso, que eu acho que nada acontece por acaso. Ele permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida, porque Ele sabia que hoje eu estaria aqui testemunhando o quanto Ele é vivo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele não existem palavras para descrever. Após sair do hospital, largou a imagem de símbolo sexual e se converteu à vida religiosa. O ex-polegar Rafael Ilha é também um adepto da religião. O cantor buscou a fé para superar o vício em drogas. No auge da dependência, Rafael chegou a morar na rua e tentou cometer suicídio. Depois de ser pego consumindo drogas em uma favela e ser levado à delegacia, Rafael conheceu um policial evangélico. O encontro foi tão impactante que ele resolveu buscar na religião a força que precisava para mudar de vida. E quem já pulou ao som do grupo de axé El Chan se lembra da dançarina Carla Pérez. A loira, que é casada com o cantor Xande, se converteu ao cristianismo depois de uma crise no casamento. Carla decidiu procurar a igreja depois que o marido deixou a casa em que eles viviam com os filhos por 7 dias. A famosa disse que a fé a ajudou a levar a harmonia para a família e restaurar a relação que já dura há 19 anos. Outro famoso que usou a fé para superar problemas pessoais foi o comediante Dedé Santana. Em 1995, quando lutava contra problemas cardíacos, o ator foi visitado por pastores e se converteu ao evangelho. Hoje, Dedé diz que ainda segue a religião e conta que tem orgulho de sua decisão. Olha só, quantas revelações, né? Muita gente, nossa, é muito bom saber, né, que essas pessoas estão melhores, né? Nossa, o caso da Urach, né? Lembra? Nossa, ela quase morreu, foi tão difícil, né, para ela saber que está melhor, muito bom. Bom, gente, a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho eu quero revelar para vocês, tem uma pessoa muito famosa, que ela tomava muito remédio, nossa, para emagrecer, e a fé que ela conseguiu, com a fé ela conseguiu se livrar desse vício. Daqui a pouquinho a gente vai revelar para vocês quem é. Depois do intervalo, a gente já volta, não desgruda de mim.
Uau, banda Big Time. também. Me passa o contato do show de vocês, meninos. Nosso contato é o nosso site bigtime.com.br, o nosso telefone 41 3323 7943. Você pode mandar WhatsApp também, que é o WhatsApp Business. Tá chique o negócio. Aí Que também ótimo. 41 999 43 6662. E redes sociais, Big Time Orchestra, com CH. Obrigada, viu? Valéria, você tem ideia de quem essa famosa que a gente vai revelar agora, que era viciada em remédios? Não faço. Tem ideia, Felipe? Não tem. Tem ideia, Marcelinho? Ela tomava muito remédio para emagrecer, assim, mas muito remédio. Muito remédio. E a fé que fez essa libertação com ela. Ela parou de usar remédio quando ela conheceu Jesus, quando ela conheceu Deus. Tem ideia, Dani? Não? Não, Nádia? Não. Não? Não, Nádia? Então vamos ver quem é. Roda aí. A cantora e apresentadora Mara Maravilha usou a fé para se livrar da dependência em remédios. Em 1980, Mara era considerada um símbolo sexual e chegou a posar nua em uma revista masculina. O que pouca gente sabia é que, para manter as curvas em dia, a famosa usava medicamentos que inibiam o apetite. O uso das substâncias trouxeram vários problemas de saúde para ela, que procurou na igreja a razão que precisava para mudar tudo. Hoje, ela segue carreira como cantora gospel. E ainda se vierem noites traiçoeiras. Olha só, tomava muito remédio. Imagina que prejuízo para a saúde, ficar tomando um monte de remédio. Nossa, o que ela passou foi muito complicado, foi muito difícil. Hoje, Terrível. além das drogas, É. né, as pessoas tomam remédio para dormir, para acordar, para comer, né, para não ter apetite, para ter apetite, né? Então é complicado. Complicado, né? Você acredita que o nosso tempo acabou aqui? Queria falar mais, mas a diretora tá pedindo para cortar, que já o estouramos. Você acredita? Uma pena, né? Mas a gente vai voltar de novo, né? Porque Deus é forte. Parabéns por você realmente falar para o Brasil inteiro do amor de Deus. E quando você passa a ter intimidade com Deus e saber que o poder da vida e da morte está na língua. E você está sendo um canal de bênçãos para milhões e milhões de brasileiros, Dani. Amém, Parabéns. amém, Marcelinho. Muito obrigada. Nádia, muito obrigada pela Obrigada a sua participação. você. Felipe, volte mais vezes, Obrigado. tá, querido? Muito bom tê-la aqui com a gente Obrigado. também. Valéria, muito obrigada também, viu? eu que Dani, agradeço. Eu que também, agradeço a parabéns oportunidade. pela sua vitória. Você é uma vitoriosa, viu, Amém. menina? Que Deus te abençoe Beijo. muito. Ah, e o livro do Felipe? Já lançou já o gibi? Lembra que você Já, lançou? esse é o terceiro. Eu trouxe de presente para você. Gente, que Também tem uma máximo. mensagem cristã. E eu falo sobre drogas. Que legal, Felipe. Eu já tenho tido resposta de muita gente que tem lido. Não é só para crente, ao contrário, é para todo mundo. Mas eu acho que também traz vida, assim, essa mensagem de transformação. Máximo. Assim. Ai, obrigada. Vou mostrar para as minhas Depois, filhas. Leia e me ler. diga o que você achou. Lógico, você é sensacional, olha só. Gente, muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Lembrando que toda quinta-feira eu tô aqui na telinha da Rede TV. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Amém. Street